Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro muito legal que eu acabei de ler, chamado Tudo Que Nunca Contei. Vou mostrar aqui a capa para vocês. Esse livro é da Celeste Ng. Espero que eu tenha pronunciado o nome certo, porque um N e um G, infelizmente, não me dão muita pista. Mas enfim. Esse livro é muito legal mesmo. Começando pela estrutura narrativa. Esse livro tem uma narradora em terceira pessoa. Eu chamo narradora porque, como é uma autora, eu associei a ela, sabe? Eu imaginei ela contando a história. Mas um narrador em terceira pessoa. E ele conta o livro alternando presente, passado e pitadas de futuro, tá? Parece um pouco complicado, talvez, mas neste caso aqui foi escrito de uma maneira muito fácil de ler, de entender. Não vai ser um elemento de dificuldade de compreensão da história. Apesar de que a gente tem que prestar bastante atenção, assim, porque nenhum acontecimento aqui é trazido ao acaso. Tudo sempre é linkado. Presente, passado, futuro, numa série de acontecimentos que convergem, né, para uma desgraça. O livro começa como? Começa com o desaparecimento da Lídia. A Lídia Lee é uma menina de 16 anos que é encontrada afogada no lago perto da casa dela. E a história, então, se desenrola contando a história dos membros da família Lee, desde a formação da família um pouco antes, até culminar nessa tragédia. Desde o começo, não fica claro o que aconteceu com a Lídia, tá? Então, a polícia acredita que foi suicídio e a família não consegue aceitar essa explicação. Nós temos, então, uma família composta por um descendente de chineses. O pai se chama James Lee e os pais dele eram chineses, vieram para os Estados Unidos. O presente desse livro é em 1980, tá? Mas ele retroage até a infância dos pais da Lídia. Então, mais ou menos ali nos anos 50, a família Lee veio da China, né? O pai e a mãe. E eles conseguiram trabalho de zeladoria numa escola particular, no internato. E como o James era muito inteligente, ele acabou passando numa prova e conseguindo uma bolsa nessa escola. E a partir daí ele tem uma ótima educação, né? Ele estuda nessa escola, consegue ir para Harvard e ele é professor de história. Ele tem uma cadeira sobre cowboys. O que é importante destacar sobre o James? Ele é um personagem muito marcado pela sensação de não pertencimento, né? Ele, por ser descendente de chineses, ele se sente muito perseguido. Ele acha que todo mundo sempre olha para ele achando que ele é menos. Ele não tem amigos, ele não consegue fazer amizades, que ele acredita ao fato dele ser descendente de chineses. Ele tem, assim, meio que vergonha, né, do jeito dele, do olhinho puxado, das características, e tudo que acontece, ele acredita a isso. E o livro tem várias passagens em que mostram que realmente ele era vítima de preconceito em algum nível, né? Piadinhas, olhares sempre que ele entrava num lugar, as pessoas falarem alto com ele achando que ele não sabia falar inglês e se surpreendendo quando ele explicava que ele era americano de nascimento. Enfim, nós temos então o James. E a mãe dessa família é a Marilyn. A Marilyn, ela foi criada por uma mãe, né? Isso, imagine, nos anos 50, que achava que o melhor que poderia acontecer a ela era encontrar um bom homem, casar e ser uma ótima dona de casa. Mas o sonho da Marilyn era ser médica. Então ela, desde o começo, assim, sempre se destacou muito nos estudos e perseguiu esse sonho. Ela era sempre quase a única mulher na turma, sofria muita discriminação por causa disso, piadinhas. Enfim, ela também tinha essa dificuldade de se encaixar, mas ela se orgulhava disso. Ela era aquela americana loira, bonita, do olho azul. Então, a aparência não era o problema.
E ela gostava de ser diferente, ela tinha orgulho de ser a única mulher da turma, de ser uma das primeiras médicas, de tudo mais. Só que aí, eles se conhecem num curso de verão, o James como professor. Eles têm pouca diferença de idade, tá? Não é uma diferença grande. Ele tá fazendo doutorado e ele tá dando essa cadeira de verão lá onde ela tá estudando. Eles se conhecem, ela se apaixona perdidamente por ele, e ele por ela, óbvio. E desses encontros de verão, acaba que ela engravida. E pra ela é o fim de um sonho, assim. Mas no primeiro momento ela não pensa dessa maneira. Ela pensa assim, tudo bem, é uma parada no tempo. Quando a criança estiver um pouquinho maior, eu retomo os meus estudos. E aí eles têm um primeiro filho, o Nathan. E eles começam a realizar aquele sonho, né? Na cabeça do James, o sonho americano. Ele consegue uma cátedra numa universidade. Ele queria ficar em Harvard, mas ele não consegue a vaga, né? Em princípio, não fica certo, mas parece que ele não consegue a vaga pelo fato dele ser descendente de chineses. E aí mas ele consegue uma cátedra numa outra universidade, e aí ele se muda para uma cidadezinha. E ali, então, eles começam a vida, né? Ela dona de casa, ele professor da universidade, as coisas vão indo. Aí o livro dá um salto no tempo, digamos assim. Eles têm uma segunda filha, a Lydia. Eu tô contando pra vocês a história na ordem cronológica, tá? Porque ficaria muito difícil pra mim explicar pra vocês as idas e vindas no tempo. Então eu vou seguir essa ordem cronológica. No livro não é assim, é super alternado. Mas eu acho que fica mais fácil de entender numa conversa essa maneira que eu escolhi contar. Então eles têm a Lydia, passa um tempinho e a mãe da Marilyn morre. Quando ela vai cuidar das coisas do funeral, acaba que ela tem um reencontro com o desejo dela de ser médica. E ela toma uma decisão muito drástica. Ela abandona a família. Sem deixar um bilhete, sem nada, ela some. Literalmente, ela desaparece. E fica o James com as duas crianças. E isso é um impacto muito profundo. Não tem como explicar como a cabeça das crianças fica diante do sumiço dela. E ali começa digamos assim, não começa ali, mas fica muito claro qual é a dinâmica dessa família, que é uma dinâmica de silêncio. Eles simplesmente não falam sobre esses acontecimentos. Eles não falam sobre sentimentos e sobre coisas ruins que aconteçam. Por exemplo, a mãe da Marilyn tinha sido contra o casamento, mas ela e o James nunca sequer tocaram no assunto. É interessante notar que a Marilyn, ela planeja o abandono da família, né? O que ela faz? Ela volta, ela organiza as coisas após a morte da mãe, ela volta e aí ela começa a procurar lugares onde ela possa estudar, um apartamento para morar, ela organiza tudo e aí ela resolve ir embora. Ela, no primeiro momento, escreve um bilhete explicando o que aconteceu, mas aí ela desiste. Aí ela rasga o bilhete, bota no lixo e simplesmente pega as coisas dela e vai embora. E aí o James volta com as crianças para casa e cadê a esposa? Ele fica meio perdido, ele aciona a polícia, né, alegando desaparecimento, mas ele entra em negativa total. No primeiro momento ele tá muito desesperado, muito angustiado, mas lá pelas tantas ele acha os fragmentos do bilhete no lixo. E aí ele lê o bilhete, ele entende o que aconteceu, mas ele não faz nada e nem diz nada. Ele não dá nenhuma explicação para os filhos e ele só fica, ela vai voltar, ela vai voltar, sem falar nada. E aí as crianças passam o dia inteiro vendo TV, elas não vão à escola, né? Nesse momento eles têm o Nathan e a Lydia, né, pequenos, e ele entra em negativa da vida. Ele simplesmente acha que ela vai voltar. Aí os filhos, porque não recebem nenhuma explicação, nenhum consolo, nenhum aconchego desse pai, começam a se questionar o que a gente fez para a mamãe ir embora. Né? Ela nunca mais vai voltar? Como assim? E o pai não dá nenhum amparo para essas crianças.
Então, eles vão ficando cada dia mais desesperados, os pequenos, mais nervosos, o pai também, né? Ao passo em que a Marilyn tá vivendo o sonho dela, tá estudando, né? E tá quase lá, falta uma prova para ela terminar essa graduação necessária para entrar na escola de medicina. E aí, nós temos então aquelas duas crianças desesperadas. O Nathan, ele se volta para um interesse específico na TV. Ele vê o homem saindo da Terra num foguete, ele vê os astronautas. E aí ele fica obcecado por isso, né? E esse assunto é o assunto que vai permear toda a vida dele, porque ele resolve que ele quer ser astronauta, engenheiro espacial, enfim. Esse é o embriãozinho, entendeu? Ele tá tão desesperado que ele tem que focar em alguma coisa. Aí ele começa assim a colecionar artigos de revista, ver TV o tempo inteiro, tudo que tem a ver com astronautas. O pai dele, que tá perdido, em vez de apoiar o filho, xinga. Chega ao cúmulo em que eles têm uma briga e o James quebra a TV. Né? E isso, assim, é, digamos, a interrupção de qualquer chance de um bom relacionamento. Porque o James, ele se ressente muito do Nathan não ser o que o James gostaria que ele fosse. Porque o Nathan é igual ao James. Ele é retraído, ele é muito estudioso, mas ele não tem amigos, ele é tímido. E o pai dele tem raiva disso. O pai dele queria que ele fosse um astro em ascensão. E aí, continuamente, o James trata ele mal. Várias situações assim em que ele vê que o filho precisa de uma palavra amiga, de algum incentivo, ele não consegue dar, ele trava, sabe? Ele não consegue lidar com o filho ser parecido com ele, porque ele não gosta dele mesmo, ao fim e ao cabo, né? A Lídia, de outra banda, ela fica com aquela impressão assim, o que eu fiz pra mamãe ir embora? E aí uma noite ela faz uma promessa: se a minha mãe voltar, eu nunca mais vou desobedecer a minha mãe. Eu vou fazer tudo o que ela quiser, eu vou sempre fazer as coisas que ela mandar, eu juro, eu quero a minha mãe. Acaba por uma coincidência do destino que a Marilyn, ela tá então na véspera praticamente dessa prova para poder terminar o estudo e ir para a faculdade de medicina, e ela tem um desmaio. E aí ela vai para o hospital e descobre que ela tá grávida da terceira filha, que vem a ser a Hannah. E aquilo para ela é o fim. Aí sim, é enterrar e colocar a pá de cal no sonho da medicina. E da maneira como as coisas acontecem, porque ela tem esse desmaio, dela cai, dela machuca a mão, se corta, daí eles acabam ligando para casa do marido dela, né? Então o James vai buscá-la no hospital, leva ela para casa. E eles não conversam sobre o que aconteceu. É como se ela tivesse ido no supermercado naquele dia, saído da casa dela, e daí o James vai lá buscar. E ele fica muito feliz quando sabe que ela tá grávida, né? Daí ele traz ela pra casa e as crianças ficam tipo, tá, mas tu veio pra ficar ou tu veio pra ir embora daqui a pouco? E agora? Aí nesse contexto, a Lídia entende que foi a promessa dela que fez a mãe voltar. E aí ela diz, bom, então a partir de agora eu preciso obedecer a minha mãe em tudo e fazer tudo que ela quiser. E aí acontece que a Lídia tem um evento ali, que eu não vou entrar em detalhes, porque vocês têm que ler, é bem legal, mas que desperta na Marilyn um novo olhar para Lídia. Ela olha para Lídia e pensa, bom, então se eu não vou ser médica, a minha filha vai ser. Porque ela quer ser médica. Olha como ela é inteligente então. Isso que ela fez aqui é um sinal. E a partir daquele exato dia, a Lídia se torna o receptáculo de todos os sonhos não realizados da Marilyn. Ela imediatamente se volta para moldar uma médica naquela filha, que tem acho que em torno de 5 anos. E aí ela começa a comprar livros, ela organiza toda a grade de matérias da escola, cursos extras, visitas a museus, tudo para formar uma médica, desde os 5 anos de idade. Ela só tem olhos para Lídia, ela só presta atenção na Lídia, sabe? O Nathan tá ali, entendeu? E a Hannah, quando nascer, também vai ficar lá. Eles fazem o quarto dela no sótão, sabe? Não tem como ser mais um sinal de... Fica no depósito. E aí, ao mesmo tempo em que isso acontece,
essa parte eu confesso que não ficou exatamente clara pra mim, assim, por quê. Mas o James, ele também se volta pra Lydia com a filha que, por não ter os traços asiáticos exatos que ele tem, ela tem os olhos da mãe, ela tem olhos azuis, por exemplo, é a que vai ser a popular da história. Então, ele fica incentivando a Lydia a ser popular. Só que ele não se dá conta que a Lydia não tem como fazer isso, porque a mãe dela não deixa espaço nenhum. Ela tem todos os horários do dia ocupados. E a Lydia vai sabe, ela vai entrando dentro dela mesma, assim. Ao mesmo tempo, ela percebe que se o pai dela acha que ela tem uma vida social, ele é feliz. E aí ela começa a fingir ter uma vida social. Ela fala das colegas de escola como se fossem amigas. E daqui mais um tempinho, ela começa a fingir conversas no telefone. Ela pega o telefone mudo e finge que tá conversando com as amigas. Porque quando o pai passa e ouve e vê ela ali, ele dá um sorriso e faz uma expressão de tanta felicidade que ela não tem coragem de contar a verdade. Sentindo então muita raiva da irmã, o Nathan, o Nat, um dia ele chega numa situação extrema com essa irmã. E aí ele acaba descobrindo que, na verdade, a irmã sofre, que ela não é feliz sendo o receptáculo das esperanças do pai e da mãe. Que para ela aquilo é um fardo, é um peso, é um sofrimento. E a partir dali eles desenvolvem uma amizade e um esquema de proteção, assim. Quando os pais estão muito loucos, assim, em cima da Lydia, o irmão vai lá, inventa uma história, puxa atenção, ou oferece um abraço, uma mão. Ele acaba se tornando, assim, um bálsamo para Lydia. E eles não se falam. É sempre por olhares, pela respiração, pela linguagem corporal. O silêncio dessa família sobre essas questões é o que vai permeando a história. A Hannah, de outra maneira, é a mais rejeitada. Então ela adquiriu o hábito de se esconder dentro de casa. Ela tá sempre na sombra, sempre escondida, sempre encolhida, sabe? Porque ninguém dá bola pra ela. Né? Chega ao cúmulo dos pais esquecerem de pôr talheres e prato à mesa pro jantar pra ela. Porque é como se ela não existisse, né? E aí, então, a dinâmica familiar é essa. E o que acontece? As pessoas entram em parafuso quando a Lydia morre. O pai perde, né, a menininha americana perfeita, que seria a mais popular, a cheia de amigos, enfim. E a Marilyn é a que mais sofre, porque ela não acredita, ela tem certeza que um serial killer matou a Lydia. Porque, afinal de contas, a Lydia era perfeita. Sob todos os aspectos, a menina era perfeita. Muito perfeita. E o Nathan tem certeza que quem matou a Lydia foi um menino vizinho deles, chamado Jack, com quem a Lydia tinha passado todo o verão. A Hannah sabe que não foi o Jack. Mas, como ninguém se fala, ninguém se conta e ninguém sabe. E cada um guarda pra si, sabe? E aí o livro vai mostrando, sob a perspectiva da própria Lydia, como a vida dela foi se esfacelando durante o verão. Como as notas foram diminuindo. Ela estava para ser reprovada em física. E como ela foi perdendo controle com isso. Porque ela não tinha coragem para enfrentar os pais dela. E ela tinha medo que acontecesse aquilo que aconteceu lá no passado, que a mãe dela sumisse de novo. E a gota d'água para Lydia é o fato de que o irmão dela conseguiu entrar em Harvard e ele estava indo embora. E ela não conseguia lidar com a perspectiva de perder o único consolo, o único apoio que ela tinha. A única pessoa que conhecia a dinâmica familiar, usando as próprias palavras dela. E ela entra em parafuso a partir dali. Então, ela começa a se envolver com esse vizinho, com o Jack, que o Nathan odeia. Eles tiveram um desentendimento quando crianças, quando a Marilyn fugiu de casa. E fica muito claro no livro que foi um mal entendido tremendo, que o Jack estava oferecendo consolo e o Nat viu ali humilhação e a partir dali o Nat nutriu um ódio seminal pelo rapaz. Por uma interpretação equivocada. E então o Nat fica
procurando o Jack, tentando que ele conte, né? A Hannah fica ali perdida entre todo mundo. O James vai encontrar consolo nos braços de uma outra mulher. E a Marilyn fica muito louca. Ela começa a fuçar nas coisas da Lydia, fuçar no quarto da filha, porque ela acha que ali dentro vai ter uma explicação. E aí eles vão chegando no clímax, assim, da situação de estarem todos perdidos, tateando, desesperados. E o livro, então, se encaminha para o final. O livro mostra o que realmente aconteceu com a Lydia, explica, então, as circunstâncias da morte dela, traz uma revelação muito importante a respeito do Jack e do Nat, e termina com essa família começando a entender o mal que o silêncio deles provocou, né? As pessoas não têm um final feliz, né? Não é aquele, a partir de agora tudo vai ser, meu Deus, né? Beijem-se, abracem-se e tal. Não. Nós tivemos uma morte, disso a gente nunca vai se recuperar totalmente, mas com esses cacos que estão aqui, a gente pode tentar construir um mínimo, né, para seguir vivendo. Então, o livro termina falando um pouquinho sobre o futuro do Nat, né, sobre o futuro da família. A Hannah começa um processo de ser, digamos assim, enxergada por esses pais, né. A gente, então, entende o que aconteceu com a Lydia e como o peso das expectativas familiares acabou enterrando essa menina, né? E como essa menina também tinha dificuldade de entender os próprios sentimentos, porque ela, a partir do momento que chega a carta de Harvard pro irmão, ela começa a odiar o irmão. Na verdade, ela tá desesperada, né? É a perspectiva da ausência dele que é muito sofrida. Mas ela começa a sentir muita raiva e procurar uma maneira de ferir esse irmão. E como ela sabe que o Nat odeia o Jack, ela se volta pro Jack na perspectiva de utilizá-lo como uma arma. Já que tu vai me abandonar, eu vou te fazer sofrer. Né? E a história, então, mostra bem isso e as consequências, então, de todos esses acontecimentos. Porque ela vai rodar em física, ela não passa para tirar a carteira de motorista. Ela tem um episódio, logo um pouquinho antes de morrer, que ela grita e é desrespeitosa com a mãe pela primeira vez. E como os pais e a família foram incapazes de fazer a leitura do sofrimento pelo qual ela estava passando. As desculpas, tudo que eles iam dando, eles simplesmente ignoravam, fingiam que não tinham percebido, talvez para não ter que lidar, enfim. Mas, realmente, assim, é um livro sobre silêncio, sabe? É uma metáfora, até eu acho muito interessante, assim. Aquilo que a gente não fala, que a gente não verbaliza, mas que a gente sente, né? E a maneira que a gente se comporta a partir desse sentimento e tudo que pode acontecer de bom e de ruim, né? Principalmente de ruim, no caso, por causa disso. Então, é isso, tá? Leia um livro, é muito legal. Eu gosto muito de suspense, eu já falei pra vocês antes, assim, e esse aqui acho que é um belíssimo exemplar. Eu comecei um pouco cabreira, assim, porque eu achei que o negócio ia ficar na investigação da morte da Lydia, mas não, foi um aspecto totalmente diferente, assim, e aí eu achei maravilhoso, interessante, muito bem escrito, vocês vão gostar, tá? Então é isso, inscrevam-se no canal, façam os comentários de vocês e a gente se vê numa próxima.